7h49. Bom dia para você que está chegando agora. Você acompanha imagens ao vivo do Globocop, direto do setor militar urbano, ali em frente ao quartel-general do Exército, onde a Polícia Militar do Distrito Federal está presente para cumprir a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para fazer o desmonte deste acampamento. Isso está sendo feito aos poucos. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar as informações para vocês. O SLU está na esplanada dos ministérios também, fazendo aquela operação de limpeza por tudo que foi deixado para trás pelos terroristas, pelos vândalos. E já nós vamos falar mais sobre esses ataques às sedes dos três poderes. Nossos repórteres estão de olho em todas as repercussões da decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive de afastar por pelo menos 90 dias o governador Ibanez Rocha. Quem assume é a vice-governadora Celina Leão. E a gente explica mais sobre a intervenção federal na área de segurança pública daqui a pouquinho. Eu mostro para vocês agora o mapa de velocidade. Olha aqui, a esplanada dos ministérios está fechada, totalmente fechada, tanto na N1 quanto S1, N2 e S2. E a gente vê um trânsito de 5 km por hora até aquela alça de acesso ali passando pela rodoviária do Plano Piloto, certo? A gente segue agora com imagens ao vivo do Globocop. Voltamos a falar do setor militar urbano. A gente vê ali uma barreira de policiais militares. Neste momento, o Globocop mostra pra gente o acampamento em frente ao QG, ao quartel-general do Exército e na Praça dos Cristais. Esse acampamento ele começa a ser desocupado nesse momento. As pessoas estão começando a sair, a deixar o local. Há policiamento muito intenso desde cedinho. A gente viu uma fila de viaturas, ônibus, motos da Polícia Militar, operações especiais, que estava no eixo monumental, passando pela Catedral Rainha da Paz, acessando ali o setor militar urbano. Por que isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas golpistas na frente do quartel-general. A operação deve ser realizada pela própria Polícia Militar dos estados e do DF, com o apoio da Força Nacional e da Polícia Federal, se necessário, e o comandante militar do QG deverá igualmente prestar todo o auxílio necessário para o efetivo cumprimento dessa medida. A gente vê aí, portanto, as imagens agora no setor militar urbano desse desmonte que está acontecendo aos poucos, desmonte do acampamento no QG. Fred, com você. Bem, como a gente já falou aqui no Bom Dia DF, o governador Ibanez Rocha gravou um vídeo ontem, no fim da tarde, onde pediu desculpas para o presidente Lula. Mas antes disso, ele tinha anunciado a demissão do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E logo depois dessas decisões, do governador Ibanez Rocha, obviamente, no começo da madrugada, como a gente já falou aqui no Bom Dia DF, o ministro Alexandre de Moraes decidiu afastar Ibanez Rocha por pelo menos 90 dias. Quem assume é a Celina Leão. A Rita Euchimini vai comentar agora um pouquinho com a gente o início dessa história. Como eu já disse, Rita, quando os ataques começaram por volta das 2h30, 2h45, as autoridades políticas começaram a se manifestar nas redes sociais, falando que tudo que estava acontecendo era um absurdo. O governador veio se manifestar às 5h08 da tarde, falando um pouco mais sobre o que estava acontecendo na esplanada. Gostaria que você emendasse nisso daí. Pois é, Fred, retomando então a partir daí, como você mesmo disse, às 5 da tarde, o governador Ibanez então anunciou que estava em Brasília acompanhando tudo e anunciou a exoneração de Anderson Torres do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E a gente solta então agora essa exoneração que foi anunciada ontem pelo governador e publicada hoje no Diário Oficial do Distrito Federal. Então, a exoneração de Anderson Torres do cargo de natureza política de secretário de Estado de Segurança Pública. O interessante é que Anderson Torres, ele foi nomeado secretário de Segurança Pública novamente aqui do DF no dia 2 de janeiro. E passado uma semana, ele já tirou férias e está nos Estados Unidos. Ele não estava na cidade nem no país, ele está nos Estados Unidos. Então, no começo da tarde, Anderson Torres soltou
tweets no Twitter, né, na rede social, falando o seguinte, vamos rodar também essa arte. É inconcebível a desordem e inaceitável o desrespeito às instituições. Determinei que todo efetivo da PM e da Polícia Civil atue firmemente para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei. Então, antes mesmo que Ibanez Rocha se pronunciasse a respeito dos atos de vandalismo praticados pelos terroristas aqui na esplanada dos ministérios, Anderson Torres, sem dizer que estava fora do país, soltou esse tweet dizendo que ele tinha então determinado que as polícias agissem, né, atuassem firmemente. Depois, quando veio a notícia de que ele estava fora, ele negou, inclusive, eu conversei com ele por mensagem, Anderson Torres disse que foi passar férias com a família e que não estava previsto se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não estava nos planos dele, não quis comentar a exoneração. Mais tarde, à noite, Anderson Torres soltou uma carta, nós também vamos mostrar para vocês aqui alguns pedaços, em que ele fala o seguinte: no exterior, no segundo dia das férias, há meses sonhadas pela minha família, fui surpreendido pelas lamentáveis cenas que aconteceram na esplanada dos ministérios na tarde de domingo. Segue Anderson Torres nessa carta. Nesse sentido, lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos. Outro trecho da carta de Anderson Torres: estou certo de que se execrável episódio será totalmente esclarecido e seus responsáveis exemplarmente punidos. Mas acontece, como a gente já disse aqui, a escalada, né, desses atos de violência, de vandalismo na esplanada dos ministérios foi aumentando. Então, primeiro Ibanez disse que estava acompanhando tudo, que colocou todo o efetivo da polícia nas ruas, disse da exoneração de Anderson Torres e aí, à noite, Ibanez Rocha soltou um vídeo em que ele pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também aos chefes dos três poderes, contextualizando, explicando que ele era contrário e também deixando claro que não era conivente com o que estava acontecendo. Vamos ouvir o vídeo do governador. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, vou admitir. Nós vamos até o final. Lembrando que Anderson Torres, como eu falei, depois de uma semana à frente da Secretaria de Segurança Pública, de volta à SSPDF, está em férias, né, nos Estados Unidos e na mesma cidade em que está, na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Anderson Torres nega que tenha ido se encontrar com esse presidente, nega que isso estivesse nos planos dele. De acordo com a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha está afastado do Palácio do Buriti, do comando do governo do Distrito Federal, por pelo menos 90 dias. Portanto, quem hoje é governadora do Distrito Federal é Celina Leão, do partido PP. E, Fred, eu falava há pouco para você que nem a assessoria estava sabendo ainda o que estava acontecendo, porque não foi solta ainda, não soltaram ainda uma nota oficial a respeito. A gente sabe que é a Celina que está assumindo, porque a decisão do Alexandre de Moraes só fala em afastar Ibanez Rocha, não fala de Celina. Então, ela, naturalmente, como vice-governadora, assume, mas ainda não foi liberada nenhuma nota oficial por parte da Secretaria de Comunicação aqui do Palácio do Buriti, do GDF. Inclusive, eu conversei com assessores que disseram ontem à noite
A previsão é de que Ibanez viria despachar despachos internos aqui no Palácio do Buriti. Mas isso era o decidido antes da determinação de Alexandre de Moraes para que Ibanez fosse, então, afastado por pelo menos 90 dias. Fred, nós continuamos aqui, é esperado que hoje alguém faça algum tipo de pronunciamento, ou Celina Leão. Ibanez Rocha já falou, não se sabe, ele não está querendo falar com jornalistas, mas para as pessoas próximas ali, ele demonstrou assim, ele estava tentando evitar isso, entendeu? Tentando evitar esse afastamento. Por isso ele determinou a exoneração do Anderson Torres, soltou o vídeo pedindo desculpas, mas não foi o suficiente, pelo menos 90 dias fora do comando do Distrito Federal. Com você, Fred. Tá certo, Rita. Vale reforçar, né, que ao longo do processo ali dos ataques, o governador ao mesmo tempo tentava coordenar isso e também fazer costuras políticas para se manter no cargo. Por isso foi anunciada a demissão de Anderson Torres, a gravação do vídeo pedindo desculpas e por aí vai até chegar nesse ápice durante a madrugada em que o ministro Alexandre de Moraes pede o afastamento do governador Ibanez Rocha por pelo menos 90 dias. Quem assume é Celina Leão. Vale reforçar também, Rita, que lá no passado, em 2016, se eu não me engano, a Celina Leão passou por situação parecida durante a Operação Drácon, quando estava na presidência da Câmara Legislativa e também foi afastada da presidência pela Justiça lá atrás, em 2016. Obrigado, Rita, pelas informações. A gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos no Palácio do Buriti, mas tem essa decisão envolvendo o governador Ibanez Rocha, mas existe também outra decisão, né, que é o decreto do presidente Lula sobre a intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro, depois desses atos terroristas na esplanada dos ministérios. Maria Fernanda está lá no Palácio da Justiça e tem mais informações para a gente a respeito de como vai ser essa intervenção, Mafê. Pois é, Fred, decisão que foi tomada pelo presidente Lula ainda em Araraquara. Ele que estava fazendo uma visita lá e acabou sendo pego de surpresa por esses atos de vandalismo aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, né, no centro da capital. E lá mesmo, durante uma coletiva, ele anunciou esse decreto que foi assinado para a intervenção aqui no Distrito Federal, na segurança pública aqui do Distrito Federal. O interventor, então, é Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino. A gente tem imagens aí para mostrar agora, uma arte que a gente preparou para explicar como é esse decreto. Decreto que vale aí, né, segundo o presidente Lula, até o dia 31 de janeiro. O interventor, então, fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. A outra arte que a gente preparou diz assim: o interventor, no âmbito do Estado, aqui do Distrito Federal, vai exercer o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública, ou seja, ele vai ficar responsável por toda essa área da segurança pública. Lembrando que com o afastamento aí também do governador Ibanez, até com essa intervenção, as ordens vão vir do governo federal. A gente ouviu uma especialista que fala um pouquinho sobre essa intervenção, sobre essa medida tomada, esse decreto anunciado pelo presidente Lula, é a presidente em exercício da OAB aqui do Distrito Federal. Vamos ouvi-la. A intervenção federal que aconteceu no Distrito Federal, ela é plenamente legal, ela é constitucional, tem previsão no artigo 34, inciso 3. O inciso 3 traz precisamente que pode acontecer excepcionalmente a intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. E foi nesses termos que saiu o decreto, mencionando especificamente esse inciso. Desse modo, o interventor ele pode fazer uso dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos do Distrito Federal para gerir aquela área que, segundo o decreto, foi limitada à área da segurança. E ela também tem um prazo específico para ter fim, que é o dia 31 de janeiro. Pois é, Ricardo Capelli, logo depois que tomou essa decisão, o presidente Lula, o Ricardo Capelli, ele foi às redes sociais e disse o seguinte: ele afirmou que as autoridades retomarão as operações em poucas horas e que os criminosos continuarão sendo identificados e punidos.
A gente mais cedo fez algumas imagens aqui para mostrar essa movimentação atípica aqui na Esplanada dos Ministérios. A gente viu policiais ali recolocando as grades em frente ao Congresso Nacional, grades que foram retiradas pelos vândalos ontem durante esse tumulto por aqui. E também a gente mostra imagens de pessoas descendo a pé, ou seja, trabalhadores que estão descendo a pé aqui pela Esplanada dos Ministérios, justamente porque toda a esplanada está interditada para o tráfego de carros. Garis também estão fazendo a limpeza, tinha muita sujeira por aqui, chegaram 2 ônibus com esses trabalhadores do SLU e estão fazendo uma espécie de mutirão para fazer a limpeza aqui na Esplanada dos Ministérios. As imagens que a gente vê agora são policiais aqui, bem do lado, né, do Palácio da Justiça e ao lado do Congresso Nacional, essa grade que está fazendo uma espécie de bloqueio. As pessoas que estão passando aqui para descerem lá para a Praça dos Três Poderes, sentido Palácio do Planalto, estão sendo revistadas e eles estão vendo de fato se essas pessoas trabalham ou não nesses órgãos lá da Praça dos Três Poderes. Fred. Tá certo, Maria Fernanda, a gente acompanha, obrigado pelas informações aí direto da Esplanada dos Ministérios. Bem, saiu agora há pouco mais um ônibus com presos em direção ao presídio da Papuda. Desde cedo, o Arthur Bernardi está no complexo da Polícia Civil e tem as informações pra gente. Arthur, a carceragem do Departamento de Polícia Especializada, obviamente, não dá conta de tanta gente, por isso essas pessoas estão sendo transferidas tanto para Papuda quanto para Colmeia também, o presídio feminino. Justamente, Fred Ferreira, a última atualização que nós temos da Polícia Civil continua aquela que nós mencionamos desde o início do jornal, é de que 300 pessoas foram presas e dessas 300, muitas já foram encaminhadas para os presídios aqui do Distrito Federal, no caso dos homens para Papuda e mulheres para Colmeia, a penitenciária feminina aqui do Distrito Federal. Isso está acontecendo exatamente por conta do que você disse, Fred, não tem espaço para tanta gente, cerca de 300 pessoas aqui no DPE, e também para evitar aglomerações e uma confusão maior também aqui na delegacia de polícia, nas delegacias que fazem parte do complexo aqui do Departamento de Polícia Especializada. Eu vou pedir para o Pedro Reis buscar uma imagem ali embaixo que a gente estava mostrando agora. Outras 2 viaturas da Polícia Civil, daquelas viaturas grandes, né, dos furgões, chegaram aqui. Então a gente acredita que daqui a pouquinho mais presos possam sair. Como eu disse, a gente não tem um balanço dessas 300 que foram presas, né, quantas já foram encaminhadas para os presídios aqui do Distrito Federal. Mas pelo tipo de veículo que chegou aqui, pode ser que mais presos saiam em alguns instantes. Algo que aconteceu agora há pouco, há mais ou menos uns 20 minutos, o repórter cinematográfico Pedro Reis registrou esse momento. Eu vou pedir para a gente rodar essas imagens que foram gravadas aí pelo Pedro Reis agora há pouco, de bolsonaristas vândalos algemados sendo encaminhados para os presídios. A gente tem aí a imagem com pessoas aí usando camisetas amarelas, né? Entrando no camburão, algemadas e sendo de fato encaminhadas para os presídios aqui do Distrito Federal. A gente lembra que nesta madrugada a juíza Leila Cury da Vara de Execuções Penais do DF autorizou a transferência de todos os presos para as penitenciárias da Papuda e Colmeia sem que fosse necessário esperar a audiência de custódia. Essa medida foi tomada, nas palavras da magistrada, para se evitar a concentração de pessoas e mais tumulto que viole a paz pública distrital. Então a gente vem acompanhando essa movimentação aqui no Departamento de Polícia Especializada. A gente viu a informação agora há pouco com a Maria Fernanda que os órgãos de segurança pública do Distrito Federal ficarão sob a responsabilidade do secretário executivo, está sob intervenção a segurança pública. Quem está no comando é Ricardo Garcia Capelli. Essas prisões, a gente recorda que elas já começaram ontem, demoraram para acontecer, né? Logo após um grande tumulto na Esplanada dos Ministérios, a gente viu policiais militares acuados. Apenas algumas horas depois é que as primeiras prisões começaram a acontecer e a gente vai ver mais detalhes na reportagem agora. A tropa de choque da PM conseguiu desocupar o Palácio do Planalto. No mesmo momento, policiais judiciais, com a ajuda da PM, retiraram os vândalos que estavam no STF. Às 6h15, finalmente, a PM conseguiu isolar a Praça dos Três Poderes. Demorou ainda para que conseguissem liberar o Congresso Nacional. Aos poucos, os bolsonaristas radicais foram sendo retirados da Câmara e do Senado.
Os policiais fizeram um cordão de isolamento para que todos fossem sendo afastados da área e, aos poucos, fossem sendo levados no sentido da rodoviária do Plano. Por volta das 7 da noite, policiais a cavalo ajudaram na dispersão dos vândalos. Atrás deles, dá para ver uma barreira da polícia de choque. Para que todos saíssem das imediações do Congresso, a polícia ainda usou bombas de gás lacrimogênio. Só depois das 8 da noite que os golpistas foram retirados da esplanada dos ministérios. A gente continua acompanhando a situação da segurança pública aqui no Distrito Federal. Eu queria falar agora sobre duas decisões importantes do ministro Alexandre de Moraes. Uma delas determinando que os acampamentos bolsonaristas sejam desfeitos em frente ao quartel-general do Exército. E uma outra que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias do cargo. Quem está no comando do DF, portanto, nesse momento é a vice-governadora Celina Leão. O motivo é porque as forças de segurança do Distrito Federal não agiram para conter os vândalos bolsonaristas. Inclusive, né, Fred Ferreira, a gente vem mostrando desde o início do Bom Dia, houve uma certa conivência aí, fazendo uma escolta dos manifestantes golpistas até a chegada da esplanada, fotografias, vídeos, enfim, toda essa situação aí pegou muito mal para a PM e para a segurança pública do DF, Fred. Com certeza, vale destacar, né, que como tem muito vídeo, né, Arthur, desses terroristas espalhados pelas redes sociais, também há um trabalho de identificação dessas pessoas, um trabalho que é até facilitado por causa dessa exposição toda que aconteceu. Obrigado pelas informações, Arthur. Bom trabalho aí na Polícia Civil. Agora a gente fala da destruição no Supremo Tribunal Federal. Gabriele Freire acompanha desde cedo a movimentação ali perto do prédio do Supremo. Como é que está agora, Gabi? Oi, Fred, nós estamos aqui de volta, aqui ainda da S2 aqui, mas já de um outro ponto, um pouco mais alto aqui, que dá para a gente ver melhor esses estragos aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Clerton Cruz, mostrar ali que nós temos agora imagens ao vivo, que dá para a gente ver um pouco melhor desse cenário. O Supremo Tribunal Federal, né, que é esse prédio, símbolo da democracia, ali com todas essas vidraças aqui, logo mais abaixo, bem quebradas, dá para ver, inclusive, ali já o interior do Supremo Tribunal Federal, o plenário, cadeiras reviradas. Esse é o cenário que nós encontramos aqui hoje de manhã, de muita destruição, aqui bem em frente ao prédio do STF. Agora ali, policiais judiciais, eles fazem, né, esse cuidado ali para que as pessoas não avancem ali, não tentem entrar ali no prédio. Esse acesso ao Supremo Tribunal Federal está restrito, então há policiais aqui em volta de todo o prédio, há barreiras ali de ferro, né, para tentar conter que essas pessoas também não acessem ali. E nesse momento, né, a via aqui que nós estamos, a S2, é a via que está dando acesso aqui para os prédios ao redor da esplanada dos ministérios. Nesse momento há um bloqueio de carros que estão descendo essa via, mas há alguns carros que seguem aqui sentido rodoviário do Plano Piloto, que vem aqui do STF, sentido rodoviária, que estão podendo passar aqui por essa via. Nós temos aí algumas imagens, né, desses pedestres aqui circulando mais cedo, eles estão tendo que fazer essa caminhada, porque esse bloqueio de carros ainda está difícil aqui. Então nós vemos aqui, desde cedo acompanhando essa situação aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal, esse estrago deixado aí depois desses ataques antidemocráticos que ocorreram na tarde de ontem. Fred. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações aí direto do Supremo. Bem, os terroristas também conseguiram invadir o Congresso, como vocês viram aí, sem dificuldade. Luiz Agaronce conseguiu chegar um pouquinho mais próximo agora do prédio do Congresso Nacional. Como é que está o trabalho aí agora, hein, Agaronce? Fred, a gente está um pouco mais de frente para o Congresso, a gente estava um pouco mais na lateral na nossa primeira entrada, mas fato é que o acesso hoje ao Congresso não está muito facilitado, né? As vias estão bloqueadas, S1, N1 para passagem dos carros, só pedestres, e aqui na calçada das bandeiras dos estados já não é possível chegar próximo ao Congresso nem a pé. Tem 5 viaturas militares aqui, um ônibus e uma van.
coisa que a gente não viu ontem, né? A gente inclusive tem imagens aqui do avanço desses extremistas para o gramado do Congresso, para a rampa do Congresso, para o telhado do Congresso. Eles invadiram o Congresso pelo Salão Negro ali, quebrando as vidraças, entraram no plenário, fizeram zombarias, sentaram-se à mesa diretora e deixaram rastros de destruição aqui no Congresso, de forma que não há como ter expediente na Câmara e no Senado aqui hoje. Esse expediente foi interrompido, somente pessoas convocadas ou que forem autorizadas pela diretoria-geral, tanto da Câmara quanto do Senado, podem acessar o prédio. E assim fica até que saia uma decisão nova sobre a retomada das atividades aqui no Congresso. O presidente em exercício do Congresso, o senador veneziano Vital do Rego, ele convocou para hoje, às 10 horas da manhã, uma reunião que será na residência oficial da presidência do Senado, no Lago Sul, para debater os próximos passos do Congresso Nacional. Arthur Lira, presidente da Câmara, se colocou à disposição de todos os chefes dos poderes para fazer uma reunião para reafirmar a união dos poderes em prol da democracia, que foi atacada ontem. Nós também temos imagens aéreas feitas pelo Globocop que mostram a quantidade de extremistas vândalos que invadiram o Congresso e também o STF na Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto. Uma invasão que, há que se dizer, e a gente tem dito, já estava prevista, né? O governo do Distrito Federal sabia dessa possibilidade e o policiamento não foi suficiente para conter esses manifestantes. Para finalizar, ontem foi anunciado que o Congresso vai fazer um gabinete de crise para reuniões permanentes sobre a segurança nacional e a preservação da democracia. Fred. Tá certo. Garonce, tem sujeira ainda na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso, tem viatura ali ainda no Espelho d'Água, tem pichação na cúpula do Senado. Vai ser um trabalho muito grande para deixar a esplanada em ordem, não só hoje, mas ao longo da semana e dos próximos meses também, porque o estrago foi muito grande. Obrigado, Garonce, pelas informações, bom trabalho para você. A gente acompanha também a situação do Palácio do Planalto, que também foi fortemente atingido, invadido por esses terroristas. A Beatriz Pataro tem as informações consolidadas para a gente sobre o Palácio do Planalto. Por favor, Bia. Fred, olha, o Palácio do Planalto também, como você disse, foi um prédio atacado, invadido ontem pelos terroristas que passaram por todos os andares. Nós temos aí imagens, então, do Palácio do Planalto por dentro. A gente vê aí esses cenários de destruição, inclusive no terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Tudo, então, ficou revirado, móveis quebrados, também obras de artes que foram destruídas e vidraças quebradas. Entre essas obras de arte destruídas, olha só, tem uma tela que se chama As Mulatas, do pintor Di Cavalcante, que fica no terceiro andar do palácio. Fizeram pelo menos aí uns 6 rasgos nessa tela. A gente também lembra que a galeria dos ex-presidentes também ficou aí devastada, fotos no chão, vidros pelo chão também, tudo revirado. A gente vai ver agora um vídeo que tem um relato do repórter do G1, Guilherme Mazui, lá de dentro do Palácio do Planalto, que mostra também como está o local. Isso aqui é o que sobrou. Os vândalos tiraram as fotos, quebraram, rasgaram. Aqui era uma galeria com fotos de todos os presidentes da República, desde Deodoro da Fonseca. Olha, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse também que os golpistas roubaram armas de dentro do Gabinete de Segurança Institucional no momento da invasão do ataque. Nessa madrugada, peritos da Polícia Federal estiveram aqui no Palácio do Planalto para fazer toda a análise. Eles passaram por todas as salas, todos os gabinetes e corredores e recolheram materiais importantes para então serem agora analisados pela perícia. Fred, então essa é a situação. E aqui na esplanada dos ministérios agora, na esplanada e aqui nessa região que se aproxima do Congresso, do STF e do Planalto, tudo bloqueado. O André Lima está mostrando para vocês. Esse é o último bloqueio antes do Congresso, onde estão as viaturas da PM. Ninguém passa daqui
para lá, Fred. Tá certo, Bia. Muito obrigado pelas informações. Para você que está chegando agora, só para a gente explicar, né? No comecinho do Bom Dia DF, nós posicionamos os nossos repórteres bem próximos ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, mas nós fomos retirados pela Polícia Militar no comecinho do jornal para que a gente ficasse depois dessa barreira onde a Beatriz Pattaro está localizada. Ou seja, lá na Praça dos Três Poderes não foi possível mostrar em detalhes para vocês aí de casa como é que está a praça nesta manhã, depois de todos esses ataques terroristas, né? Lembrando que ontem a Polícia Militar, né, facilitou, digamos assim, foi conivente com a entrada desses terroristas na esplanada dos ministérios. A gente até mostrou os policiais fotografando, fazendo vídeos, enquanto o ataque acontecia. Muito obrigado, Beatriz, pelas informações ao vivo aí direto da esplanada dos ministérios. Bem, hoje foi intenso noticiário sobre esses ataques terroristas. Eixo monumental, portanto, ali no acesso à esplanada. A gente vê a interdição exatamente ali naquela alça de acesso de quem veio da rodoviária do Plano Piloto, tem que fazer a volta, não consegue acessar a esplanada. É isso, Fred, o nosso jornal vai ficando por aqui, né? É isso aí, o Bom Dia DF está acabando, mas na sequência tem Bom Dia Brasil e você acompanha mais informações sobre os ataques à esplanada dos ministérios. Agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Amanhã a gente está de volta a partir das 6. Aproveite bem sua segunda-feira. Grande abraço, bom dia para você. É isso, em nome de todo o time do Bom Dia DF, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta e que você siga em paz. Tchau, tchau.